Meu nome é Mackenzie Elliott. Tenho 32 anos e nunca pensei que processaria meus pais por roubo. Durante anos, me orgulhei do meu histórico de crédito e da minha estabilidade financeira. Então, 3 dias antes do meu aniversário, descobri que meu cartão de crédito estava estourado e faltavam $25.000. Quando confrontei meus pais, meu pai disparou: a família precisava mais. Mamãe riu: vocês podem comemorar sozinhos. Tínhamos planos melhores. A expressão presunçosa deles mudou quando respondi: então nunca mais me liguem. Eles nunca imaginaram o que eu faria em seguida. Antes de eu me aprofundar neste pesadelo, deixe um comentário me contando de onde você está assistindo. Clique em curtir e se inscreva se você já teve familiares que se sentiam no direito de ficar com o seu dinheiro. Acredite, o que acontece a seguir nesta história mostrará exatamente por que estabelecer limites com uma família tóxica é o presente mais importante que você pode se dar. Cresci em uma casa onde dinheiro era sempre uma fonte de tensão. Meus pais, Diana e Frank Elliott, eram o que os consultores financeiros chamariam educadamente de péssimos gestores financeiros. O que isso realmente significa é que eles gastavam cada dólar que ganhavam, e mais um pouco, sem a mínima noção de poupança ou planejamento para o futuro. Nossa casa no subúrbio de Massachusetts era um ciclo constante de fartura ou escassez. Num mês, meu pai chegava em casa com eletrônicos caros que não podíamos comprar. No mês seguinte, minha mãe estava chorando na mesa da cozinha por causa de avisos de pagamento atrasados. Aprendi cedo que cortar a energia elétrica não era incomum e que a frase "cartão recusado" me dava um frio na barriga antes mesmo de eu entender o que significava. Aos 13, eu já trabalhava por baixo dos panos para comprar meu próprio material escolar. Aos 16, eu escondia o dinheiro que ganhava como babá, porque todo o dinheiro que sobrava em casa desaparecia misteriosamente. Meus pais nunca se desculparam por terem pegado meu dinheiro. Eles apenas diziam: é isso que as famílias fazem. A faculdade se tornou meu plano de fuga. Enquanto meus amigos tinham pais juntando fundos para a faculdade, os meus estavam refinanciando nossa casa pela terceira vez. Candidatei-me a todas as bolsas de estudo disponíveis, mantive um GPA 4.0 e trabalhava 30 horas por semana em um café local. Ainda me lembro da reação da minha mãe quando minha carta de aceitação na Universidade de Boston chegou com uma bolsa substancial. Bem, não espere que a gente ajude com nada, disse ela, como se eu já tivesse presumido isso. Formei-me com um financiamento estudantil mínimo, que paguei em 5 anos, graças a um orçamento cuidadoso e à minha crescente carreira em planejamento de eventos. Conquistei meu negócio cliente a cliente, consolidando-me como um dos planejadores de eventos corporativos mais requisitados em Boston. Percebi a ironia de que eu ganhava a vida criando celebrações memoráveis para outras pessoas, enquanto meus aniversários de infância eram frequentemente esquecidos ou cancelados devido a emergências financeiras. À medida que minha carreira prosperava, a dinâmica com meus pais mudou. Eles deixaram de ignorar minhas conquistas e passaram a se interessar repentinamente pelo meu estilo de vida confortável. Os pedidos ocasionais de pequenos empréstimos começaram por volta do meu aniversário de 27 anos, algumas centenas aqui, milhares ali, sempre com alguma emergência e promessas de pagamento que nunca se concretizavam. Só até o dia do pagamento, dizia meu pai. Faríamos o mesmo por você, acrescentava minha mãe, convenientemente esquecendo que nunca tinham feito isso. Comecei a estabelecer limites depois de emprestar $3.000 para reparos essenciais na casa, só para ver fotos deles no Facebook em um resort com cassino de luxo no fim de semana seguinte. Quando confrontados, eles me acusaram de manter a contagem de pontos e de ser egoísta com a família. 2 anos atrás, depois de muita terapia e trabalho de definição de limites, estabeleci separações financeiras claras. Eu ajudaria apenas em emergências reais e nada de transferências diretas de dinheiro. Cheguei a adicionar meu cartão de crédito aos celulares deles apenas para emergências absolutas, situações médicas, panes de carro em áreas perigosas, com instruções explícitas para me ligarem primeiro. Minha terapeuta me avisou que isso ainda deixava a porta aberta para possíveis abusos, mas eu não conseguia imaginar meus pais arriscando nosso relacionamento frágil por dinheiro. Eu precisava acreditar que eles tinham um limite que não cruzariam. Meu 32º aniversário estava se aproximando e, pela primeira vez, decidi comemorar de verdade minhas conquistas. Planejei uma viagem de fim de semana para Nantucket com meus amigos mais próximos, pessoas que me apoiaram na construção do meu negócio e na definição de limites saudáveis, pessoas que celebraram meus sucessos em vez de menosprezá-los.
Eu estava economizando especialmente para essa viagem, animada para criar o tipo de lembrança de aniversário que eu nunca tive na infância. Eu não fazia ideia de que meus pais estavam de olho nas minhas postagens nas redes sociais sobre a próxima celebração, calculando exatamente o quanto poderiam tirar de mim enquanto eu estava distraída com os planos. Não fazia ideia de que eles viam minha felicidade como um recurso a ser explorado, em vez de compartilhado. Não percebi que eles eram capazes de roubar da própria filha. A descoberta aconteceu numa tarde de terça-feira. Eu estava finalizando as reservas para o fim de semana do meu aniversário, confirmando o aluguel à beira-mar e contratando um chefe particular para o sábado à noite. Peguei meu cartão de crédito Premium, aquele pelo qual trabalhei tanto para me qualificar, e entrei na conta para verificar meu crédito disponível antes de fazer os depósitos finais. A tela carregou e meu coração parou. Crédito disponível, $0. Saldo atual, $25.000. Pisquei com força, atualizei a página e encarei, incrédula. Só podia ser um engano. Rolei freneticamente pelas transações recentes, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o celular. Nordstrom, $3.246,78. Best Buy, $4.189,53. Bass Pro Shops, $2.875,22. Ticketmaster, $1.698,50. Marriott Hotels, $4.782,90. E Apple Store, $3.899,99. 3 contas em restaurantes totalizando mais de $1.000, e dezenas de compras menores, todas feitas na semana anterior. Nenhuma delas era minha. Liguei imediatamente para a administradora do cartão de crédito, com a voz trêmula ao relatar cobranças indevidas. O atendente pediu detalhes sobre a última compra legítima que eu havia feito. A senhora perdeu seu cartão físico, senhorita Elliot? Não, está aqui na minha carteira. Vejo que essas cobranças foram feitas com o cartão físico, não com transações online. Isso é impossível. Meu cartão está aqui. Então, o atendente disse algo que me arrepiou: as compras foram feitas em lojas em Springfield. Nossos registros mostram que você tem um cartão adicional nesta conta, registrado em nome de Diana Elliot. Isso está correto? Meu cartão de emergência, aquele que eu havia adicionado à carteira digital do celular da minha mãe 2 anos antes. Você pode me dizer quando essas cobranças começaram? Perguntei, já desconfiando da resposta. A primeira cobrança parece ter sido da Bass Pro Shops na quinta-feira passada, um dia depois de eu ter postado no Instagram sobre meus planos de viagem de aniversário, mencionando a economia que havia feito e como estava animada para finalmente me presentear. Desliguei o telefone após contestar as cobranças e imediatamente verifiquei as redes sociais. Minha mãe estava excepcionalmente ativa. Lá estava ela, exibindo uma nova bolsa de grife com a bolsa da Nordstrom visível ao fundo. Outra postagem mostrava meu pai com equipamentos de pesca de alta qualidade do lado de fora da Bass Pro Shops, sorrindo como se tivesse ganhado na loteria. E a confirmação final, uma selfie sorridente dos dois, com as legendas: férias surpresa reservadas, e às vezes, você só precisa se presentear. Eles se presentearam com o meu dinheiro, com o dinheiro para minha primeira comemoração de aniversário de verdade. Eu me senti fisicamente mal. A sala girava enquanto eu tentava processar aquele nível de traição. Não se tratava apenas de dinheiro. Era a natureza calculada da situação. Eles tinham visto minha felicidade e decidiram roubá-la. Tentei ligar para eles várias vezes. Ninguém atendeu. Mensagens não foram lidas. Eles estavam me evitando deliberadamente. Naquela noite, não consegui dormir. Toda vez que fechava os olhos, via a lista de transações rolando sem parar: $25.000, dinheiro pelo qual trabalhei duro, economizei com cuidado e construí meu score de crédito. Minhas mãos tremiam enquanto eu preparava chá às 3 da manhã, tentando me acalmar o suficiente para pensar com clareza. Pela manhã, meu choque havia se transformado em outra coisa: determinação. Não foi um mal-entendido. Não foi um erro isolado. Foi roubo, puro e simples, das pessoas que deveriam me proteger, não me atacar. Tirei o dia de folga do trabalho, algo que raramente fazia. Não conseguia me concentrar em planejar as comemorações dos outros quando a minha tinha sido tão deliberadamente destruída.
Em vez disso, documentei tudo meticulosamente: capturas de tela das transações, postagens nas redes sociais exibindo suas compras, nosso histórico de mensagens mostrando que estavam me ignorando. Por volta do meio-dia, meu telefone vibrou com uma mensagem da minha mãe: aproveitando sua semana especial de pré-parto? Mal posso esperar para saber como foi sua viagem. A audácia era de tirar o fôlego. Eles fingiam que nada tinha acontecido, talvez esperando que eu só verificasse meu cartão de crédito depois do fim de semana do meu aniversário. A essa altura, provavelmente já tinham alguma desculpa pronta, alguma emergência familiar em que os obrigasse a usar meu cartão. Não respondi à mensagem. Em vez disso, entrei no carro e dirigi às 2 horas até Springfield. Não era uma conversa para telefonemas ou mensagens. Eu precisava ver a cara deles quando explicassem por que achavam aceitável roubar $25.000 da filha. A viagem até a casa dos meus pais me deu bastante tempo para ensaiar o que diria. Pratiquei manter a voz firme, apresentar as evidências com calma, fazer perguntas diretas sem explosões emocionais. Eu queria ser racional e serena, tudo o que eles nunca me ensinaram a ser diante de um conflito. A casa deles parecia a mesma de sempre, um modesto estilo rancho, com tinta descascada e um gramado mal cuidado. Só que agora havia uma caminhonete novinha em folha na entrada da garagem, que definitivamente não estava lá na minha última visita. Meu estômago se revirou. Mais uma compra feita por mim. Bati em vez de usar a chave. Não era uma visita familiar. Era um confronto com pessoas que tinham me roubado. Minha mãe atendeu, e sua surpresa ao me ver foi rapidamente mascarada por um sorriso radiante. Mackenzie, que surpresa! Só esperávamos você depois da sua grande viagem de aniversário. Ela me abraçou como se tudo estivesse normal, como se ela não tivesse estourado o limite do meu cartão de crédito alguns dias antes. Permaneci rígida em seu abraço. O papai está em casa? Perguntei secamente. Na sala. Entre. Quer um café? A normalidade casual era surreal. Seguia até a sala de estar, onde meu pai estava sentado assistindo a um jogo esportivo em uma televisão que parecia suspeitamente maior do que a que tinham visto na minha última visita. Olha quem passou por aqui, anunciou minha mãe, animada. Papai olhou para cima. Ei, criança, o que te trouxe até aqui? Pensei que você estaria ocupado com os preparativos do seu aniversário. Permaneci de pé, apesar de minha mãe gesticular em direção ao sofá. Respirei fundo e peguei meu celular. Estou aqui por causa do meu aniversário, na verdade, especificamente por causa de como descobri que meu cartão de crédito está estourado com $25.000 em cobranças que não fiz. A sala ficou em silêncio. O sorriso da minha mãe vacilou, mas não desapareceu completamente. A expressão do meu pai endureceu quase imperceptivelmente. Falei com a administradora do cartão de crédito, continuei, com a voz firme apesar do coração acelerado. Todas as cobranças foram feitas no cartão de emergência que adicionei ao celular da minha mãe, apenas para emergências. Minha mãe riu nervosamente. Ah, é isso? Eu ia te contar. Houve um mal-entendido com a carteira digital. Achei que estava usando o nosso cartão para compras na Nordstrom, ingressos para shows, para uma reserva de hotel. Rolei as capturas de tela no meu celular. E imagino que o papai também tenha usado o cartão errado sem querer na Bass Pro Shops e na entrada daquela caminhonete nova lá fora. Meu pai se remexeu na poltrona, o maxilar tenso. Olha, a gente ia resolver isso. Não é como se não fosse te contar quando. Depois que você tivesse gastado ainda mais, interrompi. Depois que meu aniversário passou e a viagem para a qual eu estava economizando foi arruinada? O sorriso falso da minha mãe finalmente desapareceu. Não seja tão dramática, Mackenzie. É só dinheiro. Precisávamos de algumas coisas. $25.000 em coisas que você precisava mais do que eu precisava das minhas próprias economias? Mais do que eu precisava para comemorar meu aniversário? Meu pai interrompeu, inclinando-se para a frente. Estávamos achando sua viagem um pouco exagerada. Todo esse dinheiro para apenas um fim de semana? Que irresponsabilidade! A audácia me deixou momentaneamente sem palavras. Eles tinham me roubado e agora estavam me dando um sermão sobre responsabilidade financeira.
Você me roubou, eu disse, com a voz mais baixa agora, o que de alguma forma fez as palavras soarem mais duras. Você cometeu fraude de cartão de crédito. Você roubou $25.000 da sua própria filha. O rosto do meu pai ficou vermelho. Agora escute aqui. Nós criamos você. Vestimos você e colocamos comida na sua boca por 18 anos. Se precisássemos de dinheiro emprestado. Pedir emprestado, interrompi. Você não pediu. Você não pediu emprestado. Você roubou. E, aparentemente, esta não é a primeira vez. A expressão da minha mãe mudou de repente, cautelosa. O que você quer dizer? Abri outra tela no meu celular. A administradora do cartão de crédito me enviou um histórico completo de transações. Houve cobranças menores no último ano, centenas aqui, milhares ali. Sempre presumi que fossem minhas compras, já que eram em lojas locais onde compro, mas não eram, eram. Vocês estavam roubando quantias menores o tempo todo, esperando que eu não percebesse. O silêncio deles confirmou. Me senti enjoada de novo. Por quê? Perguntei. Por que você fez isso comigo? Eu te ajudei quando você precisou. Eu te dei dinheiro quando você pediu. Por que roubar de mim? Meu pai se levantou abruptamente, com o rosto agora profundamente vermelho. A família precisava mais, ele retrucou, elevando a voz. Sua mãe e eu temos lutado enquanto você está planejando festas chiques e fazendo viagens luxuosas. Que tipo de filho ostenta seu dinheiro enquanto os pais mal conseguem se sustentar? Eu ganhei esse dinheiro, respondi, lutando para manter a voz firme. Cada dólar. Eu trabalhei para isso. Eu economizei para isso. É meu para gastar como eu quiser. Minha mãe riu então, um som frio que eu já tinha ouvido muitas vezes na infância, geralmente quando menosprezava minhas conquistas ou limites. Você pode comemorar sozinha. Tínhamos planos melhores, disse ela com um aceno de mão, exibindo uma nova manicure que, sem dúvida, tinha sido debitada do meu cartão. Aquela viagem foi egoísta mesmo. Família em primeiro lugar, Mackenzie. Nós te criamos melhor do que isso. Naquele momento, eu os vi claramente, talvez pela primeira vez na minha vida, não como os pais que me decepcionaram, mas deram o seu melhor, a narrativa a qual me agarrei durante anos de terapia, mas como pessoas que genuinamente acreditavam ter direito a tudo que eu tinha. Pessoas que viam meu sucesso não como algo a ser comemorado, mas como um recurso a ser explorado. Pessoas que nunca mudariam. Uma calma estranha tomou conta de mim. Endireitei os ombros e olhei os dois nos olhos. Então nunca mais me liguem, disse baixinho. Os dois me encararam, momentaneamente atordoados com o meu tom. Não seja ridícula, disse minha mãe finalmente. Você está exagerando. É só dinheiro. Somos uma família. Não mais, respondi, virando-me para a porta. Contestei as cobranças como fraude. A administradora do cartão de crédito abriu uma investigação. Eles têm as provas, incluindo suas postagens nas redes sociais exibindo suas compras. Meu pai se aproximou de mim, com uma expressão repentinamente ansiosa. Espere um minuto, Mackenzie. Não vamos nos precipitar. Podemos resolver alguma coisa. Não há nada para resolver, eu disse, com a mão na maçaneta. Você me roubou. Você me traiu. E nem se arrepende. Claro, lamentamos que você esteja chateada, disse minha mãe rapidamente. Devíamos ter conversado com você primeiro. Mas você não se arrepende de ter feito isso, terminei por ela. Você só se arrepende de ter sido pega. Saí, ignorando os chamados atrás de mim. No meu carro, com as mãos trêmulas no volante, percebi que sentia algo inesperado, alívio. A ansiedade constante de esperar pela próxima crise, pela próxima exigência, pela próxima manipulação, tudo acabará. Eu finalmente estava livre da obrigação que sentia por pessoas que nunca sentiram o mesmo por mim. No caminho para casa, meu celular se encheu de mensagens e ligações dos dois, alternando suas táticas habituais: raiva, culpa, minimização, desculpas falsas. Ignorei todas. Precisava me concentrar no que viria a seguir.
De volta ao meu apartamento naquela noite, desliguei o celular e sentei-me à mesa de jantar com uma taça de vinho, cercada por documentos financeiros que havia retirado dos meus arquivos. A realidade da minha situação estava começando a se impor. Não se tratava apenas da fraude do cartão de crédito. Havia complicações financeiras mais profundas que eu havia permitido que persistissem. Ao longo dos anos, tentando ajudar meus pais a alcançar estabilidade, eu era fiador do refinanciamento da hipoteca deles depois que eles atrasaram os pagamentos. Eu era fiador do financiamento da caminhonete do meu pai quando o crédito dele não era bom o suficiente. Configurei débitos automáticos da minha conta para a conta de celular, o serviço de internet e até mesmo as assinaturas mensais de streaming deles, tudo na esperança de que aliviar essas pressões financeiras os ajudasse a se tornarem mais responsáveis. Em vez disso, eles interpretaram meu apoio como uma permissão para gastar de forma ainda mais imprudente. Pensei no que meu terapeuta, Dr. Abrams, havia dito durante nossa última sessão: às vezes, a coisa mais compassiva que você pode fazer por alguém é parar de protegê-lo das consequências de suas ações. Na época, eu não estava pronto para ouvir isso. Eu me apegava à crença de que poderia, de alguma forma, consertar o comportamento financeiro dos meus pais se encontrasse a abordagem certa, os limites certos, a combinação certa de ajuda e firmeza. Agora, eu percebia como isso era ingênuo. Enquanto eu revisava os documentos, as lembranças me inundaram. Meu aniversário de 12 anos cancelado porque eles gastaram o dinheiro em um novo sistema de entretenimento, meu jantar de formatura do ensino médio, onde me deixaram com a conta porque esqueceram os cartões de crédito, a vez em que meu carro precisou de conserto durante a faculdade, e eles me disseram que eu era egoísta por não pegar o ônibus para que pudessem usar meu fundo de emergência para uma escapada de fim de semana. Não foi apenas o roubo do cartão de crédito. Foi uma vida inteira de abuso financeiro disfarçado de dinâmica familiar. Peguei uma foto emoldurada da minha estante, eu na minha formatura da faculdade, em pé entre meus pais, seus sorrisos orgulhosos em desacordo com os comentários que eles fizeram mais cedo naquele dia sobre como minha bolsa não deve ter sido tão difícil de conseguir e como eu não deveria me acomodar muito com o sucesso acadêmico. Por que eu continuei tentando? Perguntei à sala vazia, as lágrimas finalmente transbordando. Porque eles eram meus pais. Porque eu tinha sido condicionada a acreditar que a aprovação deles era algo que eu precisava conquistar repetidamente, sem nunca conseguir de fato. Porque uma parte de mim ainda esperava que um dia eles se orgulhassem de mim simplesmente por quem eu era, não pelo que poderiam obter de mim. Mas esse dia não chegaria. Eles me mostraram exatamente quem eram, não apenas com aquele roubo, mas ao longo da minha vida. Eles tirariam e tirariam até não sobrar mais nada, e ainda acreditariam que tinham direito a mais. Enxuguei as lágrimas e peguei um caderno. Era hora de fazer um plano, não com base na emoção, mas com clareza. Comecei a listar todas as conexões financeiras entre nós: 1. Fiador da hipoteca; 2. Fiador do empréstimo do caminhão; 3. Plano de celular; 4. Débito automático de contas de internet; 5. Serviços de streaming; 6. Acesso emergencial ao cartão de crédito; 7. Conta bancária conjunta aberta quando eu era adolescente e usada, mas ainda aberta. Em seguida, listei o que eu precisava fazer: 1. Entrar em contato com a administradora do cartão de crédito, acompanhar a investigação de fraude; 2. Consultar um advogado sobre a responsabilidade da hipoteca e do empréstimo do caminhão; 3. Cancelar todos os débitos automáticos; 4. Encerrar a conta conjunta; 5. Alterar todas as senhas e perguntas de segurança; 6. Configurar um serviço de monitoramento de crédito; 7. Registrar boletim de ocorrência por roubo de cartão de crédito. Minha mão tremia enquanto escrevia o último item. Registrar um boletim de ocorrência contra meus próprios pais parecia extremo, mesmo agora. Mas, como o Dr. Abrams costumava me lembrar, meu medidor normal havia sido calibrado em um ambiente anormal. O que me pareceu extremo era, na verdade, uma autoproteção adequada contra um crime grave. Verifiquei a hora, quase meia-noite. A maioria dessas ações teria que esperar até de manhã, mas havia algumas coisas que eu podia fazer imediatamente. Reabri meu laptop e comecei a trocar sistematicamente as senhas de todas as minhas contas, removendo informações de pagamento de qualquer site onde estivessem armazenadas e cancelando os débitos automáticos que eu havia configurado para as contas deles. Para cada ação que eu tomava, sentia uma estranha mistura de culpa e libertação. A culpa era um sentimento antigo e familiar, a voz na minha cabeça que dizia que eu estava sendo egoísta, que família ajuda família, que eu deveria perdoar porque eles eram meus pais.
Mas a libertação era nova e poderosa, a consciência de que eu finalmente estava me protegendo, orando meu valor, recusando-me a ser vitimizada por mais tempo. Às 2 horas da manhã, eu já tinha feito tudo o que podia naquela noite. Verifiquei meu celular uma última vez antes de dormir, 17 chamadas perdidas e 32 mensagens de texto. Dei uma olhada rápida em todas. Você está exagerando, precisamos conversar sobre isso como adultos, depois de tudo que fizemos por você, você vai se arrepender quando se acalmar, família não abandona família. Nem um único pedido de desculpa sincero. Nem um pingo de remorso verdadeiro. Apenas manipulação, culpa e tentativas de minimizar o que eles tinham feito. Desliguei meu celular completamente e fui para a cama, mais certa do que nunca sobre o caminho a seguir. Amanhã seria difícil, mas necessário. Eu estava retomando o controle da minha vida, das minhas finanças e do meu futuro. E, ironicamente, era o melhor presente de aniversário que eu poderia me dar. Acordei cedo na manhã seguinte com uma clareza e um propósito que não sentia há anos. Não se tratava de vingança no sentido tradicional. Eu não queria magoar meus pais ou fazê-los sofrer. Eu só queria me proteger e estabelecer consequências para as ações deles. Se eles passassem por dificuldades como resultado, seria o resultado natural de suas próprias escolhas, não minha intenção. Primeiro, liguei para o meu banco e marquei uma reunião com o departamento de fraudes. A atendente foi compreensiva, mas profissional, enquanto eu explicava a situação. Infelizmente, vemos esse tipo de exploração financeira familiar com mais frequência do que você imagina, disse ela. Precisamos que você venha e assine alguns papéis, mas podemos congelar a conta conjunta imediatamente. Em seguida, liguei para a administradora do cartão de crédito para obter informações atualizadas sobre a investigação de fraude. Eles confirmaram que estavam dando prosseguimento ao processo com base na minha contestação e nas provas que eu havia fornecido. A representante explicou que fraudes criminais envolvendo familiares eram complexas, mas que eles tinham protocolos claros. Já revertemos as cobranças temporariamente enquanto investigamos, explicou ela. Vocês não serão responsáveis pelas cobranças fraudulentas assim que nossa investigação for concluída. Senti um peso saindo dos meus ombros. Pelo menos minha viagem de aniversário não foi completamente arruinada financeiramente, embora o dano emocional permanecesse. Minha ligação mais difícil foi para uma advogada especializada em direito financeiro. Eu a encontrei por recomendação de uma cliente que havia passado por uma situação semelhante com um ex-cônjuge. Quando expliquei minha situação, ela imediatamente reconheceu a gravidade. Você precisa resolver a hipoteca e o financiamento do veículo imediatamente, aconselhou. Como fiadora, você é legalmente responsável por esses pagamentos em caso de inadimplência, o que parece provável, dado o padrão de comportamento deles. Ela expôs-me as opções, nenhuma delas simples. Para a hipoteca, eu poderia solicitar a remoção como cofiador, mas isso exigiria a cooperação dos meus pais ou uma ordem judicial. Dada a resposta deles até o momento, a cooperação parecia improvável. Para o financiamento do caminhão, você pode notificar o credor sobre a situação de fraude, continuou ela. Embora isso não o remova imediatamente como cofiador, cria um registro em papel que pode ajudar se você precisar tomar medidas legais posteriormente. Agendamos uma consulta formal para o dia seguinte e desliguei, sentindo-me sobrecarregada, mas determinada. Seria uma maratona, não uma corrida de velocidade. Minha próxima parada foi a delegacia. Eu estava temendo esse momento, mas não podia mais adiar. O policial que recebeu meu boletim de ocorrência foi objetivo, o que me ajudou a manter a compostura. Fraude de cartão de crédito é um crime grave, explicou ele enquanto eu assinava a queixa formal. O fato de os autores serem familiares não muda isso. Quando ele perguntou se eu queria prestar queixa, hesitei brevemente antes de concordar. Sim. Eles precisam enfrentar as consequências pelo menos uma vez na vida. No meio da tarde, notifiquei as 3 principais agências de crédito sobre a fraude e coloquei alertas nas minhas contas. Cancelei todos os pagamentos automáticos que havia configurado para as contas dos meus pais. Alterei todas as minhas senhas, perguntas de segurança e informações de contato de todas as minhas contas. Enquanto dirigia para casa, meu telefone tocou no Bluetooth do carro. Era a empresa de hipoteca retornando minha ligação mais cedo. Respirei fundo e atendi. Senhorita Elliot, analisei a sua situação, disse o agente de crédito.
Infelizmente, remover-se como confiador exigiria um refinanciamento, o que seria desafiador, dado o histórico de crédito dos outros mutuários. Entendo, respondi. Mas preciso que saiba que não farei mais pagamentos desta hipoteca. Meus pais cometeram fraude contra mim e registrei um boletim de ocorrência. Estou rompendo todos os laços financeiros com eles. Sinto muito pela sua situação, disse ele, suavizando um pouco o tom. Devo informá-la de que, se os pagamentos não forem efetuados, isso afetará seu crédito como fiador. Estou ciente, respondi. Já consultei um advogado. Aceito essa consequência, se necessário. Depois de desligar, senti uma estranha mistura de emoções. Meu score de crédito perfeito, algo que trabalhei tanto para construir e manter, poderia ser prejudicado. No entanto, eu me sentia estranhamente em paz com essa possibilidade. Um score de crédito poderia ser reconstruído. Meu respeito próprio e meus limites eram mais importantes. Quando cheguei em casa, encontrei 3 mensagens de voz do meu pai. Preparei-me e escutei. Mackenzie, o banco ligou para nós. Que diabos você pensa que está fazendo? Sua voz estava tensa de raiva. Disseram que você está contestando as prestações da hipoteca. Você não pode fazer isso. Você assinou aqueles papéis. A segunda mensagem era mais curta: o pagamento do caminhão não foi efetuado. Conserte isso agora. A terceira, enviada minutos antes de eu verificar, tinha um tom diferente, com pânico transbordando em sua voz. A administradora do cartão de crédito ligou. Disseram algo sobre cobranças de fraude. Você precisa ligar para eles e explicar que foi um mal-entendido. Mackenzie, isso é sério. Me ligue de volta imediatamente. Apaguei os 3 sem responder. Deixei que sentissem o pânico e a incerteza que senti quando descobri que tinham roubado $25.000 de mim. Deixei que sofressem as consequências de uma vez por todas. Minha mãe mandou a mensagem em seguida: seu pai está muito chateado. Não sei o que você fez, mas precisa consertar isso imediatamente. Não foi assim que te criamos para tratar a família. Quase ri do absurdo. Não foi assim que me criaram. Eles me criaram para acreditar que eu era responsável pelo bem-estar financeiro deles. Eles me criaram para aceitar a exploração deles como algo normal. Eles me criaram para me sentir culpada por ter limites. Mas eu não era mais aquela pessoa. Bloqueei os números dos 2 e, em seguida, voltei para o meu laptop. Havia mais uma coisa que eu precisava fazer. Abri meu e-mail e escrevi uma mensagem para toda a minha família, tias, tios, primos, pessoas com quem eu raramente falava, mas que inevitavelmente seriam arrastadas para essa situação quando meus pais começassem a buscar compaixão e apoio financeiro. Querida família, escrevi, quero informá-los sobre uma situação antes que ouçam uma versão distorcida. Meus pais cometeram fraude de cartão de crédito contra mim, roubando $25.000. Registrei um boletim de ocorrência e estou rompendo todos os laços financeiros com eles. Entendo que eles podem entrar em contato com vocês para pedir ajuda ou para me difamar. Vocês são livres para formar suas próprias opiniões, mas estes são os fatos. Estou tomando as medidas necessárias para me proteger após anos de exploração financeira. Espero que respeitem minha decisão. Hesitei antes de clicar em enviar, sabendo que isso destruiria pontes além dos meus pais. Mas eu também sabia que meus pais inventariam uma história que os tornaria vítimas e eu, o vilão. Pelo menos assim, a verdade seria revelada. Cliquei em enviar e fechei meu laptop. O sol estava se pondo do lado de fora da minha janela. Amanhã seria meu aniversário, não a comemoração que eu havia planejado, mas talvez algo mais significativo, o primeiro dia de um novo capítulo na minha vida, um capítulo em que eu me valorizasse o suficiente para impor consequências mesmo quando fossem dolorosas. Naquela noite, mudei meus perfis de redes sociais para privados e pedi comida para a viagem no meu restaurante favorito. Enquanto jantava sozinho no meu apartamento tranquilo, percebi que me sentia mais leve do que em anos. As correntes de obrigação e culpa que me prendiam ao caos financeiro dos meus pais estavam quebradas. Esta não era a fantasia de vingança que alguns poderiam ter imaginado. Eu não havia destruído suas vidas nem procurado causar-lhes dor.
Eu simplesmente havia parado de protegê-los da realidade, parado de ser sua rede de segurança, parado de sacrificar meu bem-estar por pessoas que me viam como nada mais do que um recurso a ser explorado. E essa, percebi, foi a resposta mais poderosa de todas. A manhã do meu 32º aniversário amanheceu brilhante e clara. Acordei com o som do meu celular vibrando com mensagens de feliz aniversário de amigos, amigos de verdade que comemoravam meu sucesso sem esperar lucrar com eles. Por um momento, fiquei ali, deixando o contraste se instalar, o calor genuíno dessas mensagens versus a manipulação calculada com a qual eu havia crescido. Eu tinha cancelado a viagem para Nantucket. Não me parecia certo comemorar no meio de tanta turbulência. Mas meus amigos tinham outros planos. Jéssica, minha melhor amiga desde a faculdade, apareceu na minha porta às 10 horas com café e doces. Feliz aniversário, disse ela, me puxando para um abraço. Eu sei que está tudo uma loucura agora, mas você não vai passar o dia de hoje sozinha. Ela não era a única. Ao longo do dia, amigos passaram por aqui com pequenos presentes, comida e, o mais importante, sua presença. À noite, meu apartamento estava cheio de pessoas que realmente se importavam comigo, que organizaram uma festa de aniversário improvisada quando souberam do ocorrido. A Mackenzie, Jéssica brindou, erguendo o copo, que nos ensinou a todos o que é a verdadeira força. Em meio à comemoração, meu celular continuou a fervilhar de notificações. Eu havia desbloqueado os números dos meus pais naquela manhã, curiosa para ver a reação deles quando percebessem a extensão do que eu tinha feito. As mensagens variavam de raiva à manipulação e falsa preocupação. Você estragou tudo. Espero que esteja feliz, pai. 8h17, o banco está ameaçando executar a hipoteca. A culpa é sua, pai. 9h45, não acredito que você fez isso com seus próprios pais, mãe. 10h23, estamos preocupados com você. Isso não é típico de você, mãe. 11h56, seu pai teve que ir para o pronto-socorro com dores no peito. Você está tentando matá-lo, mãe. 14h34. A última me fez parar, meu antigo condicionamento voltando à tona. Papai estava mesmo no hospital? Eu era responsável. Jéssica viu minha expressão mudar e gentilmente pegou o telefone da minha mão. Manipulação clássica, disse ela após ler a mensagem. Observe como não há nome do hospital, nenhum diagnóstico real, nenhum pedido de visita, apenas a acusação de que você causou a situação. Ela estava certa. Essa era uma tática familiar, que eles usavam sempre que eu tentava estabelecer limites no passado, um susto com a saúde, real ou imaginário, criado para me puxar de volta para o ciclo de obrigação e culpa. Guardei o telefone e voltei para meus amigos, mas o choque emocional continuou durante toda a noite, enquanto os familiares começavam a responder ao meu e-mail. Tia Patrícia, eu sempre soube que Diana e Frank eram irresponsáveis, mas roubo? Sinto muito, Mackenzie. Tio Robert, você deveria ter vergonha, se voltando contra seus pais desse jeito. Problemas familiares devem permanecer em segredo. Primo Michael, eles ligaram pedindo dinheiro ontem. Agora eu entendo por quê. Aguente firme. Foi exatamente como eu esperava, algum apoio, alguma condenação e a confirmação de que meus pais já estavam procurando novas vítimas financeiras. Eu me senti validada na minha decisão de enviar aquele e-mail, apesar das pontes que ele poderia destruir. Na manhã seguinte, encontrei-me com minha advogada, Linda Perkins, que me ajudou a protocolar a documentação formal em todas as instituições financeiras relevantes a respeito da fraude. Ela também preparou uma carta de cessação e desistência para meus pais, instruindo-os legalmente a não me contatarem. Isso não necessariamente os impedirá, explicou ela, mas cria um registro documental caso precisemos tomar outras medidas legais, como uma ordem de restrição. Quando expressei minha preocupação com a situação da hipoteca, ela foi direta, mas compassiva. Seu crédito será afetado no curto prazo, reconheceu, mas podemos trabalhar com as agências de crédito para incluir declarações explicativas em seu relatório. E lembre-se, isso é temporário. Você pode reconstruir seu crédito. Você não pode reconstruir sua vida se continuar financeiramente envolvido com pessoas que o exploram. A empresa do cartão de crédito concluiu a investigação em uma semana, confirmando formalmente as cobranças como fraudulentas e removendo-as permanentemente da minha conta. Eles também forneceram documentação para a investigação policial, que prosseguia lenta, mas firmemente.
Meus pais receberam uma notificação formal do Departamento de Polícia sobre as acusações de fraude. A resposta deles foi uma enxurrada de mensagens de voz alternando entre ameaças e apelos chorosos. Você não pode testemunhar contra seus próprios pais, a nenhum juiz ficaria do seu lado, a nós criamos você. Nós lhe demos tudo, como você pode fazer isso conosco? Se você parar com isso agora, podemos esquecer que aconteceu e ser uma família novamente. Cada mensagem reforçava que eu havia tomado a decisão certa. Em nenhum momento eles reconheceram o que tinham feito ou expressaram remorso genuíno. Era sempre sobre eles, suas necessidades, seus sentimentos, sua conveniência. Os macacos voadores chegaram em seguida, familiares, amigos e parentes distantes que, de repente, se sentiram compelidos a ajudar a reconciliar a situação. Seus pais cometeram um erro, mas eles te amam, disse a senhora Landry, amiga da igreja da minha mãe. Você precisa perdoá-los. É isso que a família faz. Eles não são perfeitos, mas quem é? Perguntou Greg, primo do meu pai. Não desperdice seu relacionamento por dinheiro. Eu havia preparado respostas para essas intervenções graças aos conselhos do Dr. Abrams. Agradeço sua preocupação, mas isso é entre meus pais e eu. Não se trata de um erro. Trata-se de um padrão de comportamento que não posso mais aceitar. Não estou tomando essa decisão levianamente ou com raiva. Estou me protegendo. Alguns entenderam e respeitaram meus limites. Outros persistiram até que eu também precisei me distanciar deles. A cada conversa, eu me tornava mais confiante na minha decisão e mais hábil em articular meus limites. 3 semanas depois do meu aniversário, recebi uma ligação inesperada do detetive Wilson, que estava cuidando do meu caso. Senhorita Elliot, queria atualizá-la pessoalmente. Concluímos nossa investigação e vamos indiciar formalmente seus pais por fraude de cartão de crédito e roubo de identidade. Meu coração disparou. O que acontece agora? Eles serão intimados para comparecer ao tribunal. Considerando o valor envolvido e as provas claras, o promotor acredita que este caso é sólido. No entanto, devo prepará-la. Réus primários nesses casos geralmente recebem liberdade condicional em vez de pena de prisão, especialmente quando são mais velhos. Garanti que entendia. Não se trata de vingança ou punição. Trata-se de responsabilização e consequências. Depois de desligar, sentei-me em silêncio, processando o desenrolar dos acontecimentos. Meus pais teriam acusações criminais em seus antecedentes. Eles enfrentariam um juiz e seriam forçados a reconhecer o que fizeram, não apenas comigo, mas também com o sistema judiciário. Nenhuma manipulação ou culpa apagaria essa realidade. Naquela noite, recebi uma carta pelo correio, escrita à mão, da minha mãe. Quase a joguei fora sem abrir, mas a curiosidade venceu. Querida Mackenzie, começava, com a letra mais trêmula do que eu me lembrava. Fomos informados das acusações contra nós. Não entendo como você pôde fazer isso com as pessoas que lhe deram a vida. Seu pai mal dorme. Nossos vizinhos nos olham de forma diferente. Era isso que você queria? Destruir nossas vidas por um simples mal-entendido? Nós apenas pegamos o dinheiro emprestado. Teríamos devolvido eventualmente. É isso que uma família faz. Eles se ajudam sem se preocupar. Rezo para que você recupere o juízo antes que seja tarde demais para reparar o dano que está causando. Em nenhum momento na carta de 3 páginas ela reconheceu o roubo ou expressou remorso. Era tudo sobre o sofrimento, o constrangimento e a inconveniência deles. A palavra emprestada se destacou em particular, como se pegar $25.000 sem permissão pudesse ser considerado empréstimo. Dobrei a carta e a coloquei em uma pasta com toda a outra documentação, os extratos do cartão de crédito, o boletim de ocorrência, a carta de cessação e desistência. Isso não era mais apenas para fins legais. Era um lembrete do motivo pelo qual eu havia tomado aquela posição, evidências que eu poderia analisar se algum dia me sentisse fraquejando ou duvidando da minha decisão. Com o passar das semanas, aos poucos, reconstruí minha rotina. Voltei a me concentrar nos meus negócios, que haviam sofrido durante a crise. Continuei a terapia, lidando com as emoções complexas de pais enlutados que ainda estavam vivos, mas não mais presentes na minha vida. Comecei a reconstruir minhas economias, aceitando que meu score de crédito levaria tempo para se recuperar, mas sabendo que isso aconteceria.
Mais importante ainda, comecei a redefinir o que família significava para mim. Parentesco nunca me garantiu amor, apoio ou respeito. Esses vieram da família escolhida que construí, amigos que apareceram nos meus piores dias, colegas que celebraram meu sucesso sem inveja, até mesmo clientes que valorizaram meu trabalho e me trataram com respeito profissional. 6 meses depois do meu 32º aniversário, recebi outra ligação do detetive Wilson. Senhorita Elliot, queria lhe informar pessoalmente, seus pais aceitaram um acordo judicial. Eles cumprirão 2 anos de liberdade condicional, pagarão indenização e farão aconselhamento financeiro. O juiz foi particularmente firme quanto à exigência de aconselhamento. Obrigada por me avisar, disse eu, surpresa com minha falta de reação emocional. Não senti nem vingança nem tristeza, apenas uma aceitação silenciosa de que a justiça, por mais imperfeita que fosse, havia sido feita. Tem mais uma coisa, acrescentou. Parte do acordo judicial deles incluía uma ordem de não contato. Eles estão legalmente proibidos de entrar em contato com você diretamente durante o período de liberdade condicional. Depois de desligar, caminhei até a janela e olhei para o horizonte de Boston. 2 anos de paz garantida. 2 anos para continuar me recuperando, construindo limites e criando uma vida definida pelo respeito em vez da exploração. Não era o final que eu teria escrito para a história da minha família, mas era o começo de um novo capítulo para mim, um capítulo em que eu era o autor, não um personagem na narrativa de outra pessoa. E, pela primeira vez na minha vida, me senti verdadeiramente livre. 1 ano depois daquele aniversário fatídico, eu me vi no deck de uma casa de praia alugada em Nantucket. O oceano se estendia à minha frente, vasto e tranquilo sob a luz do amanhecer. Eu finalmente havia feito a viagem que planejara, não como uma escapada apressada de fim de semana, mas como uma semana inteira de comemoração com a família que eu havia escolhido. Jéssica se juntou a mim no deck, me entregando uma caneca fumegante de café. Feliz aniversário, Mac. Obrigada, eu disse, sorrindo. É bom estar aqui. Você mereceu, ela respondeu. Este ano não foi fácil. Isso foi um eufemismo. Os últimos 12 meses foram uma jornada de perdas, cura, reconstrução e, finalmente, crescimento. As consequências legais para meus pais se desenrolaram como esperado. Eles cumpriram o requisito de aconselhamento financeiro com aparente ressentimento, de acordo com as atualizações que recebi do Escritório de Liberdade Condicional. Os pagamentos de restituição chegavam regularmente, mas eram acompanhados de bilhetes, pagamento por sua lealdade ou espero que isso compre seu perdão, até que solicitei que fossem enviados diretamente ao meu advogado. Minha família extensa se retraiu após a onda inicial de reações. Alguns parentes mantiveram contato, expressando apoio aos meus limites. Outros se posicionaram firmemente ao lado dos meus pais, enviando mensagens ocasionais sobre a importância do perdão e da lealdade familiar. Respondi educadamente, mas com firmeza, explicando que o perdão era minha jornada pessoal e não exigia reconciliação ou contato contínuo. Minha pontuação de crédito sofreu o impacto que minha advogada previu quando meus pais deixaram de pagar a hipoteca. No entanto, com a ajuda dela, consegui solicitar a inclusão de notas explicativas ao meu relatório de crédito detalhando as circunstâncias. Também trabalhei diligentemente para fortalecer outros aspectos do meu perfil financeiro, e o dano estava gradualmente se recuperando. Profissionalmente, transformei minha experiência em uma oportunidade inesperada. Depois de compartilhar minha história em um almoço de negócios para mulheres, fui abordada para desenvolver workshops de empoderamento financeiro para jovens adultos. Essas sessões se concentravam em estabelecer limites financeiros saudáveis, reconhecer abusos financeiros e construir segurança de forma independente. O que começou como um projeto paralelo estava se tornando uma parte significativa do meu modelo de negócios. Mais importante ainda, eu havia feito o trabalho interno necessário para processar a traição dos meus pais e minha decisão de cortar laços com eles. O Dr. Abrams me guiou através do luto complexo do distanciamento familiar, o luto não apenas pelo que eu havia perdido, mas pelo que eu nunca tive, pais que priorizavam meu bem-estar em detrimento dos desejos deles. A casa de praia para alugar estará pronta quando você quiser, disse Jéssica, interrompendo meus pensamentos. Todos devem chegar ao meio-dia. Assenti, tomando outro gole de café. Ainda não consigo acreditar que você organizou tudo isso. Ela deu de ombros, sorrindo. É isso que uma família de verdade faz. Família de verdade.
A frase ressoou profundamente. Ao longo do último ano, redefini completamente esse conceito. Família de verdade não eram as pessoas que compartilhavam meu DNA, mas me viam como um recurso a ser explorado. Família de verdade eram as pessoas que se mostravam consistentemente presentes, com respeito, apoio e cuidado genuíno. A comemoração naquele fim de semana foi tudo o que eu sempre quis que meus aniversários fossem: alegres, tranquilos, cheios de risadas e conexões significativas. Sem drama, sem crise financeira, sem culpa ou manipulação contaminando a experiência. Apenas pura comemoração com pessoas que me valorizavam pelo que eu era, não pelo que eu podia dar a elas. Na última noite, enquanto nos reuníamos para jantar no deck, observando o pôr do sol pintar o céu de tons vibrantes de laranja e rosa, meu amigo Marcos ergueu sua taça. A Mackenzie, disse ele, que nos ensinou que o maior ato de amor próprio é, às vezes, dizer não àqueles que dizem te amar, mas demonstram isso apenas com palavras, nunca com ações. Aos limites, acrescentou Jéssica, e a coragem de impô-los. A família escolhida, eu disse, erguendo minha própria taça, e a liberdade. Mais tarde naquela noite, sozinha no deck, depois que todos já tinham ido dormir, abri meu diário e escrevi: hoje completei 33 anos. Há um ano, pensei que minha vida estava desmoronando quando descobri que meus pais tinham roubado $25.000 de mim. Agora entendo que estava realmente se encaixando. Aquele roubo foi o empurrão final que eu precisava para me libertar de uma vida inteira de exploração financeira e emocional. Aprendi que família não é definida pelo sangue, mas pelo respeito, apoio e cuidado mútuo. Aprendi que perdão não exige reconciliação. Posso liberar minha raiva sem permitir que as mesmas pessoas me machuquem novamente. Aprendi que meu valor não é determinado pelo que posso dar aos outros, mas pelos padrões que estabeleço para como me permito ser tratada. A jornada não tem sido fácil. Ainda há dias em que duvido da minha decisão, em que o condicionamento de uma vida inteira tenta me puxar de volta para a culpa e a obrigação, mas esses dias diminuem à medida que continuo a experimentar a paz e a autenticidade de viver com limites claros. Meus pais podem nunca entender ou aceitar as consequências de suas ações. Eles podem ir para o túmulo acreditando que tinham o direito de tomar o que era meu, que a obrigação familiar supera os limites pessoais. Essa é a jornada deles, não minha. Minha jornada é sobre construir uma vida definida pelo respeito mútuo em vez da exploração. É sobre criar celebrações que não sejam ofuscadas por manipulação ou crise. É sobre escolher me conectar com pessoas que enriquecem minha vida em vez de sugá-la. Hoje, cercada pela família que escolhi, sinto-me não apenas um ano mais velha, mas imensamente mais sábia. E por essa sabedoria, paradoxalmente, tenho que agradecer aos meus pais. A traição deles foi o catalisador para minha libertação. Ao tentar tomar o que era meu, eles me deram o maior presente, a permissão para finalmente, completamente, deixá-los ir. Fechei o diário, sentindo uma profunda paz enquanto contemplava as estrelas sobre o oceano. A família em que nasci nunca foi capaz de me dar o que eu precisava. Mas a família que escolhi e a força que me tornei mais do que compensaram essa perda. Alguns podem ver minha história como uma tragédia, uma filha forçada a romper laços com os pais, com os relacionamentos familiares irreparavelmente rompidos. Mas eu via de forma diferente. Não era um fim, mas um começo, não uma perda, mas uma recuperação do meu valor, dos meus limites e, por fim, da minha vida. Você já teve que tomar uma decisão difícil para se proteger de pessoas queridas que constantemente cruzavam seus limites? O que te ajudou a encontrar forças para se manter firme? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. Lembre-se, compartilhar nossas experiências ajuda outras pessoas a se sentirem menos sozinhas em suas lutas. Se esta história ressoou com você, clique em curtir e inscreva-se no meu canal para mais conteúdo sobre como estabelecer limites saudáveis e construir relacionamentos autênticos. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que não há problema em priorizar o próprio bem-estar, mesmo que isso signifique dizer não à família. Obrigada por se juntarem a mim nesta jornada. Que todos vocês encontrem a coragem de honrar o seu valor, mesmo quando, especialmente quando, aqueles que mais deveriam valorizá-los tentarem convencê-los de que vocês estão pedindo demais. Vocês não estão. Vocês merecem respeito, honestidade e amor que não vêm com condições. Nunca se esqueçam disso.